Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Que o amor de Deus envolva a tua vida, como todos os dias nós temos proclamado sobre você, temos profetizado sobre a tua vida, essa vida em abundância. Eu espero que você realmente esteja amando a palavra do Senhor, porque nós devemos amar essa palavra, porque através dessa palavra nós temos os princípios eternos que nos trarão vida abundante e principalmente, o mais importante, a salvação. Eu quero trazer hoje uma palavra que está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, e diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O contexto dessa passagem é que Israel tinha perdido a comunhão com Deus, e o que restava àquela nação era a prostituição, os sacerdotes estavam corrompidos e afastados de Deus. Eles estavam preocupados com dogmas da religião e até o profeta tinha se casado com uma prostituta, esse era o contexto. E no capítulo 4, Deus diz ao seu povo: vocês consultam ao seu pau e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito da luxúria os enganou. Deus falou que eles estavam se prostituindo, abandonaram a Deus. E no versículo 6, mais lá na frente, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E Deus diz que eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E por isso Deus também os rejeitou. Visto que esqueceram a lei de Deus, também Deus esqueceu dos seus filhos. E é por essa razão que nós precisamos avaliar sempre a nossa vida, nosso conhecimento de Deus. Na verdade, esse conhecimento diz respeito a adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus, meditarmos nela, entendermos como devemos proceder a esse respeito e, à luz do Espírito Santo, e colocá-la em prática. Este é o ciclo do crescimento. Eu recebo uma verdade, eu entendo como pratica e eu pratico essa verdade. Se não houver este ciclo na nossa vida, não vai passar de religião, de fórmulas e tradições, que não passa de ritos externos, que nos afastam do Deus vivo. Era o contexto de Israel, da nação de Israel. Eles tinham conhecido a Deus, mas eles começaram a viver uma prática diferente daquela que a palavra de Deus dizia. Eles receberam a palavra, eles tinham a verdade de Deus, eles tinham Deus ali, Deus já tinha se revelado, mas eles estavam na prática da luxúria, da prostituição, eles consultavam outros deuses, deuses de pau, deuses de pedra, e eles obtinham resposta de um espírito de engano. Toda a nossa vida deve ser construída sobre a verdade do Evangelho. A Bíblia diz: a tua palavra é a verdade. A Bíblia também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O principal propósito da Bíblia é tornar Deus conhecido da sua criação. Cada criatura deve conhecer o seu Criador. Assim como cada filho deve conhecer o seu pai, cada servo deve conhecer o seu Senhor, nós devemos conhecer o Senhor Deus como Criador. Nós vemos ali na passagem de Oséias, diz assim: olha, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Não adianta um dia você ter tido uma experiência com Deus, não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta se você não prosseguir em conhecer. Por falta de conhecimento, você vai acabar perecendo. Quando nós conhecemos e temos uma experiência com Deus, a nossa vida parece que desabrocha. Nós começamos a ter uma vida em vida. Nós começamos a ter uma expectativa de futuro, uma expectativa alegre, uma esperança. E isso é tremendo.
Isso diz respeito a uma vida abundante, isso diz respeito à salvação. Nós não devemos parar a nossa caminhada de fé se nós tivermos um relacionamento com Deus ou entramos numa igreja e simplesmente entramos numa zona de conforto e não lemos a palavra, não oramos, não buscamos mais conhecimento de Deus. Nós devemos conhecer o Senhor. E eu quero colocar aqui alguns pontos. Por exemplo, nós precisamos conhecer Deus como Criador. A Bíblia declara, logo no primeiro livro de Gênesis, o livro dos começos, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Se você vê, Ele é o Deus Criador e muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, passam pela vida achando que tudo é normal, que tudo já lhe é devido e não pensam na origem de todas as coisas e não têm noção que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Quer dizer, se nós não conhecemos a Deus, nós acabamos esquecendo, nós acabamos achando que as coisas são normais e não crescemos espiritualmente, não crescemos emocionalmente, somos abalados por qualquer coisa que nos aconteça. Nós precisamos conhecer Deus como Salvador. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é o nome de Jesus. Jesus é o único que pode nos trazer salvação. Ele é Deus, justo e salvador. Não há ninguém além dele. Nós temos que conhecer, porque muitas vezes começamos a nos envolver com outros deuses, outros nomes. Isso não pode acontecer. Toda a Bíblia é a revelação de uma única pessoa, Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus é o Filho de Deus. Deus deu a ele todo o poder. Deus deu a ele todo o poder sobre tudo. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Nós precisamos conhecer mais sobre isso. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer também a Deus como nosso Pai. O próprio Jesus, lá no livro de Mateus, ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, Pai, eu preciso conhecer Deus como meu Pai. Se eu não consigo conhecer Deus como meu Pai, eu vou crescer com deformações. Eu não vou ter este relacionamento com Deus como Pai. Deus é maravilhoso, é um Pai que cuida de nós, é um Pai que nos ama, que nos atrai. Deus é Pai. Deus é maravilhoso e a Bíblia diz que toda a família nos céus e na terra se chamam pelo nome dele. Ele é Deus Pai. Você precisa conhecer Deus como Pai e você vai ver como o teu coração vai ser sarado. Muitas pessoas têm um relacionamento tão ruim com seus pais. Foram tocadas de maneira que não deveriam ser tocadas. Muitas vezes receberam palavras de maldição dos seus próprios pais. Mas há um Deus que é Pai e quer se revelar a você através dessa paternidade. Deus, você precisa conhecer Deus como Senhor. Senhor significa dono. A Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, que obedece os seus mandamentos e que nas suas leis tem prazer. Nós precisamos conhecer Ele como Senhor. Senhor é o meu dono e se Ele é o meu dono, eu vou ter uma dependência dEle, eu vou estar dependendo dEle como fonte de toda a provisão. Ele é dono, Ele é responsável. Quando eu entrego a minha vida a Ele, eu preciso conhecê-lo nesses níveis. Eu preciso conhecer Deus como santo. A palavra de Deus declara: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós vemos que Deus é santo e que para nos aproximarmos dele, nós temos que deixar algumas práticas para trás, nós temos que conhecê-lo mais, conhecer essa bondade e toda essa bondade, crescendo dentro de mim, vai lançando para longe o pecado que me afasta de Deus, porque Deus é santo. E a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Talvez tanta coisa que eu estou falando aqui que você nunca ouviu falar. Nós precisamos conhecer o Senhor, mas precisamos continuar em conhecê-lo. Temos necessidade de continuarmos conhecendo a Deus. A limitação de conhecimento gera limitação de vida.
e o perigo de estacionarmos no conhecimento. Deus nos dá coração para que o conheçamos melhor. Deus é infinito, Ele é imensurável, Deus é eterno, Ele é absoluto. O conhecimento de Deus gera paz no nosso coração. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus nos traz força. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, descobrimos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é pastor, o quanto Ele é amigo fiel, o quanto Ele é provedor, o quanto Ele é justo. Quando nós lemos, aquela passagem que nós lemos no começo sobre Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Ali fala sobre recompensas de quem conhece o Senhor. Ali diz que o Senhor virá como a alva. A alva é a alvorada. Significa o fim de uma noite escura. E também significa o símbolo da ignorância de Deus. A escuridão é um símbolo de ignorância. Ignorar a Deus significa andar em trevas, totalmente em trevas. Quem conhece Deus, ele é transformado. Isso é uma recompensa. E ali também diz que ele virá como a chuva que rega a terra. Se você conhece a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar isso, mas vamos prosseguindo em conhecê-lo. Se você não conhece, você pode começar agora, conhecendo a Ele, aceitando Ele como teu Salvador e Senhor, reconhecendo que Ele pode ser teu Pai, reconhecendo que Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que Ele é o Deus provedor. Vamos fazer uma oração agora e eu creio que realmente você está com o coração aberto, você que parou, estacionou em conhecer a Deus, ou você que quer conhecê-lo agora, eu já profetizo vida, eu já profetizo essa luz, eu já profetizo essa chuva molhando a terra seca do teu coração. Eu vou fazer uma oração, gostaria que você fechasse os teus olhos e clamasse ao Senhor: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. É assim que eu clamo todos os dias. Todos os dias. E esse programa tem uma finalidade, de levar o conhecimento de Deus até o teu coração, levar essa verdade para que você seja totalmente livre. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos orar. Deus traz o teu conhecimento, Senhor, a todas essas pessoas que estão vendo esse programa, que estão ouvindo a Tua palavra. Deus, ilumina em lugar escuro. Deus, traz fome para mais conhecimento do Senhor. Vem como chuva serôdia, Senhor. Vem molhando a terra desses corações, dessa alma, Senhor, dessas circunstâncias. Senhor, eu entrego cada uma dessas pessoas em Tuas mãos. Cura, Senhor, a vida delas. Senhor, cura, Senhor, as feridas emocionais. Revela-te como Criador, revela-te como Pai, revela-te como Senhor, revela-te como Santo, Senhor. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada uma delas em Tuas mãos, abençoando essas vidas, abençoando essas famílias, já profetizando cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre a importância de conhecer ao Senhor. Não só conhecê-lo, mas prosseguir em conhecê-lo. Convidamos você para conhecer mais de Deus, para estar mais em Deus, através das nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais. Que hoje você possa conhecer mais de Deus durante todo esse dia. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Get easier to be, easier to be me. It's hard to